Helena estremeceu violentamente, mas Lucas atribuiu isso ao frio e à chuva. Ele a ajudou a se levantar, sustentando a maior parte de seu peso. Venha, disse ele gentilmente. Vou te levar para um lugar quente e seco. Você precisa de cuidados médicos. Helena resistiu fracamente. Eu não tenho para onde ir, não tenho nada. Não. Por enquanto você tem a mim, Lucas assegurou. E isso é um começo. Ele a levou até seu carro, colocou-a no banco do passageiro e ligou o aquecedor no máximo. Helena tremia incontrolavelmente, seus lábios com uma tonalidade azulada preocupante. Lucas pegou uma manta de emergência que sempre guardava no banco de trás e a envolveu cuidadosamente. Vou te levar ao hospital, ele disse, já iniciando o carro. Helena praticamente gritou, agarrando seu braço com força surpreendente. Por favor, sem hospital, sem perguntas. Eu não posso lidar com isso agora. Lucas hesitou. Como paramédico, sabia que ela precisava de cuidados adequados, mas também reconhecia o pânico genuíno em seus olhos. Ele tinha visto o suficiente em sua carreira para saber que forçar alguém em crise raramente terminava bem. Tudo bem, ele concordou relutantemente. Mas você precisa sair dessas roupas molhadas e se aquecer. Moro a 15 minutos daqui. Você pode tomar um banho quente, vestir roupas secas e então decidimos o que fazer. Pode ser? Helena estudou seu rosto por um longo momento, procurando por sinais de alguma intenção oculta. Mas tudo que viu foi genuína preocupação e bondade. Lentamente, ela assentiu. Durante o trajeto até o apartamento de Lucas, um silêncio pesado preencheu o carro. Helena olhava pela janela, perdida em pensamentos que Lucas só podia imaginar. Ele queria perguntar o que a havia levado àquele ponto, o que tinha acontecido em sua vida para fazê-la querer terminá-la. Mas sabia que não era o momento. Primeiro, ela precisava se sentir segura. Eles chegaram ao modesto prédio em Itaquera onde Lucas morava. Era um edifício antigo de 4 andares, sem porteiro ou elevador, mas era seu lar há 5 anos. Ele ajudou Helena a subir os 2 lances de escada até seu apartamento no 2º andar. O apartamento era pequeno, apenas um quarto, sala, cozinha e banheiro, mas limpo e organizado. As paredes eram decoradas com fotos de suas equipes do SAMU, certificados de treinamento e algumas poucas lembranças pessoais. Mas o que mais chamava a atenção era a parede dedicada à sua mãe. Fotos antigas, recortes de jornal amarelado sobre seu desaparecimento, um mapa com marcações de possíveis avistamentos ao longo dos anos. Helena parou abruptamente ao ver aquela parede. Seu corpo inteiro ficou rígido, e por um momento Lucas pensou que ela fosse desmaiar. Você está bem? Ele perguntou, segurando-a pelo braço. Essa é sua mãe? Helena perguntou, sua voz estranhamente controlada. Sim, Lucas respondeu, uma mistura de tristeza e determinação em sua voz. Márcia Mendes. Desapareceu em março de 2003. Eu tinha 6 anos. Nunca paramos de procurar, eu e meu pai. Bem, até meu pai falecerá há 3 anos. Agora sou só eu. Helena parecia não conseguir desviar os olhos das fotos. Suas mãos tremiam ainda mais violentamente agora, mas não parecia ser pelo frio. Ela era linda. Helena murmurou. Você tem os olhos dela. Lucas sorriu tristemente. Todo mundo dizia isso. Embora, para ser honesto, as lembranças que tenho dela são cada vez mais fragmentadas. Às vezes me pergunto se realmente lembro do rosto dela ou se apenas memorizei as fotos. Você lembra? Helena disse com uma certeza estranha. A conexão entre mãe e filho, ela nunca desaparece completamente. Não importa quanto tempo passe. Havia algo na maneira como ela disse isso que fez Lucas olhar para ela mais atentamente. Mas antes que pudesse analisar muito, Helena cambaleou, e ele teve que segurá-la novamente. Vamos, ele disse gentilmente. Você precisa se aquecer. O banheiro é por aqui. Vou pegar algumas roupas minhas para você vestir. Vão ficar grandes, mas pelo menos estão secas e limpas. Ele a guiou até o banheiro. Colocou toalhas limpas ao seu alcance e foi buscar roupas em seu quarto. Escolheu um moletom velho, uma calça de pijama e meias grossas. Quando voltou, Helena ainda estava parada no mesmo lugar, olhando fixamente para seu próprio reflexo no espelho embaçado. Ele chamou suavemente, estendendo as roupas. Você consegue sozinha ou precisa de ajuda? Eu consigo, ela respondeu, pegando as roupas com mãos trêmulas. Obrigada por tudo.
Não precisa agradecer, Lucas disse com um sorriso gentil. Vou fazer um chá para nós dois. Tome seu tempo. Ele fechou a porta do banheiro e foi para a cozinha. Enquanto a água fervia, Lucas se permitiu processar o que tinha acontecido. Ele tinha visto muitas coisas em sua carreira. Acidentes brutais, overdoses, tentativas de suicídio. Mas algo naquela mulher o tinha tocado de uma forma diferente. Havia uma familiaridade perturbadora nela, embora ele não conseguisse identificar o que exatamente. O som do chuveiro começou a ecoar pelo pequeno apartamento. Lucas preparou 2 chás de camomila, adicionando bastante mel. Também preparou alguns sanduíches simples. Helena provavelmente não tinha comido adequadamente há algum tempo. 20 minutos depois, Helena emergiu do banheiro. Ela parecia uma pessoa diferente, ainda frágil e marcada pelo sofrimento, mas mais humana, mais presente. As roupas de Lucas eram enormes nela, fazendo-a parecer ainda menor do que realmente era. Seu cabelo, agora limpo e penteado com os dedos, ainda estava molhado, mas revelava mechas grisalhas que antes estavam escondidas pela sujeira e chuva. Sente-se, Lucas ofereceu, indicando o sofá. Trouxe chá e sanduíches. Você precisa comer alguma coisa. Helena sentou-se hesitantemente na ponta do sofá, como se esperasse que a qualquer momento alguém fosse expulsá-la. Pegou a xícara de chá com ambas as mãos, absorvendo o calor. Helena! A chuva caía torrencialmente sobre as ruas de São Paulo naquela terça-feira à noite. Lucas Mendes, 28 anos, voltava para casa depois de mais um dia exaustivo como paramédico do SAMU. Suas mãos ainda tremiam levemente, efeito residual da adrenalina de ter salvado uma criança de um acidente de carro horas antes. Ele dirigia seu velho Corsa pelas ruas desertas da Zona Leste, ansioso por chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer pelo menos por algumas horas o peso que carregava nos ombros. Mas o destino tinha outros planos para aquela noite. Ao passar pela Avenida Aricanduva, seus olhos captaram algo incomum, uma figura cambaleante na beira da ponte. Uma mulher aparentemente desorientada aproximava-se perigosamente do parapeito. Lucas sentiu seu coração acelerar. Não precisava de suas habilidades profissionais para reconhecer alguém em perigo. Sem pensar 2 vezes, estacionou o carro bruscamente no acostamento, ligou os faróis de emergência e correu em direção à mulher. A chuva batia em seu rosto, mas ele mal percebia. Toda sua atenção estava focada naquela silhueta frágil que agora subia no parapeito. Ei, espere! Gritou Lucas, sua voz lutando contra o barulho da chuva e do tráfego. Por favor, não faça isso! A mulher virou-se ligeiramente. Mesmo à distância e sob a luz fraca dos postes, Lucas pôde ver seu rosto marcado pelo sofrimento. Ela parecia ter entre 50 e 60 anos. Cabelos grisalhos grudados no rosto molhado, roupas encharcadas e surradas. Mas havia algo em seus olhos, uma profundidade de dor que Lucas reconhecia bem demais. Fique longe! A mulher gritou, sua voz rouca e desesperada. Você não entende? Não há mais nada para mim! Lucas parou a alguns metros de distância, as mãos levantadas em gesto pacificador. Seu treinamento entrou em ação automaticamente. Ele sabia que cada palavra, cada movimento poderia ser a diferença entre vida e morte. Eu entendo, disse ele, mantendo a voz calma apesar da urgência que sentia. Eu entendo mais do que você imagina. Meu nome é Lucas. Qual é o seu? A mulher hesitou. Por um momento, pareceu que ia se jogar de qualquer jeito. Mas então, algo na voz de Lucas, talvez a genuína empatia, talvez o cansaço compartilhado, a fez pausar. Helena, sussurrou ela, quase inaudível. Meu nome é Helena. Helena, Lucas repetiu, dando um passo cauteloso à frente. Helena, eu não sei o que está passando, mas sei que deve ser terrível para te trazer até aqui. Mas também sei que esta não é a resposta. Por favor, desça daí. Vamos conversar. Apenas conversar. Conversar? Helena soltou uma risada amarga que se transformou em soluço. Do que adianta conversar? Eu perdi tudo. Tudo. Você não entende. Eu não tenho ninguém. Não tenho nada. Lucas sentiu uma pontada no peito. Aquelas palavras ecoavam sentimentos que ele próprio carregava há anos. Desde que sua mãe desaparecera quando ele tinha apenas 6 anos, um vazio existencial habitava seu coração. Ele entendia a solidão, o desespero, a sensação de estar completamente sozinho no mundo.
Eu entendo mais do que você pensa, disse ele, sua voz carregada de emoção genuína. Eu também perdi alguém muito importante. Minha mãe desapareceu há 22 anos. Nunca a encontrei. E sim, tem dias em que a dor é quase insuportável. Mas Helena, mesmo na escuridão mais profunda, sempre há uma pequena luz. Sempre há esperança. Helena olhou para ele. Realmente olhou pela primeira vez. Seus olhos se encontraram. E por um breve momento, algo passou entre eles. Um reconhecimento silencioso de duas almas feridas. Eu não mereço esperança, ela murmurou. Eu fiz coisas terríveis. Abandonei. Eu não mereço viver. Todos nós merecemos uma segunda chance. Lucas insistiu, dando mais um passo. Agora estava a apenas 2 metros dela. Todos nós fazemos coisas das quais nos arrependemos. Mas tirar sua própria vida não vai consertar nada. Só vai transferir a dor para outras pessoas. Para mim, por exemplo. Se eu deixar você pular, isso vai me assombrar pelo resto da vida. Foi essa honestidade brutal que finalmente quebrou as últimas defesas de Helena. Ela começou a chorar descontroladamente, seu corpo tremendo violentamente. Lucas aproveitou o momento, deu os passos finais e, com movimentos rápidos mas delicados, segurou seu braço e a puxou para longe do parapeito. Eles caíram juntos no chão molhado da calçada. Helena se agarrou a Lucas como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava, soluçando em seu ombro. Lucas a abraçou, deixando que ela despejasse toda aquela dor acumulada. Está tudo bem, ele murmurava repetidamente. Você está segura agora. Está tudo bem. Ficaram ali por longos minutos, sob a chuva, 2 estranhos conectados por um momento de vulnerabilidade extrema. Carros passavam, buzinando ocasionalmente, mas Lucas não se importava. Naquele momento, nada mais existia além dele e daquela mulher quebrada que ele tinha acabado de salvar. Quando Helena finalmente se acalmou o suficiente para falar, sua voz era um sussurro rouco. Por que você fez isso? Por que se importa? Porque todos nós precisamos de alguém que se importe. Lucas respondeu simplesmente. E porque se alguém tivesse se importado com minha mãe há 22 anos, talvez ela ainda estivesse aqui comigo. Conte-me sobre isso, Lucas disse de repente. Sobre como era antes, sobre nós como família. Eu quero tentar recuperar algumas dessas lembranças. Então, enquanto comiam, Márcia começou a contar histórias. Sobre o dia em que Lucas nasceu, como Roberto tinha desmaiado na sala de parto e os enfermeiros tiveram que reanimá-lo enquanto ela dava à luz sozinha, rindo através da dor. Sobre a primeira palavra de Lucas, que foi não, para grande divertimento de todos. Sobre como ele tinha tentado salvar um pombo ferido que encontrou no parque, insistindo em trazê-lo para casa e cuidar dele. Você sempre teve esse instinto de salvador, Márcia observou. Mesmo pequeno. Se via alguém chorando no playground, você ia consolá-los. Se um amigo se machucava, você corria para buscar ajuda. Não me surpreende nem um pouco que você tenha se tornado paramédico. Papai sempre dizia que era por sua causa, Lucas admitiu. Que eu queria salvar pessoas porque não tinha conseguido salvá-la. Márcia agarrou sua mão através da mesa. Meu querido filho, você não tinha que me salvar quando criança. Isso nunca foi sua responsabilidade. Eu sei disso agora, Lucas disse. Mas leva tempo para a cabeça aceitar o que o coração já sabe. Eles terminaram o café da manhã em um silêncio confortável. Lucas olhou para o relógio e suspirou. Já eram quase 8. Se não saísse logo, ia se atrasar. Eu realmente preciso me arrumar para o trabalho, ele disse relutantemente. Mas antes de ir, vamos estabelecer algumas regras básicas. Regras? Márcia perguntou soando apreensiva. Nada demais, Lucas assegurou. Apenas precauções. Primeiro, não abre a porta para ninguém. Ninguém. Se alguém tocar a campainha, você me liga imediatamente. Segundo, mantenha as cortinas fechadas e não fica perto das janelas. Terceiro, me mantenha atualizado ao longo do dia. Uma mensagem a cada poucas horas, só para eu saber que está tudo bem. Você acha que Rodrigo pode me encontrar aqui? Márcia perguntou, e Lucas pôde ver o medo voltando aos seus olhos. Não sei, ele respondeu honestamente. Mas não vou correr riscos. E esta tarde, quando eu voltar, vamos até a delegacia fazer uma denúncia formal. Também vou ligar para meu amigo advogado e ver o que podemos fazer legalmente. Lucas, eu não tenho dinheiro para um advogado. Ele me deve um favor, Lucas disse. O que não era exatamente verdade, mas ele descobriria como pagar depois. E mesmo que não devesse, eu pagaria. Isso é importante, mãe.
Sua segurança é importante. Ele foi até a cozinha e pegou um bloco de notas. Olha, vou deixar alguns números importantes aqui. Meu celular, o telefone do SAMU, um amigo meu que mora no prédio ao lado. Se qualquer coisa acontecer, qualquer coisa, você liga imediatamente, entendido? Márcia assentiu, claramente tocada por sua preocupação. Entendido. Eu prometo que vou ficar segura. Lucas foi tomar banho e se vestir para o trabalho. Quando saiu do banheiro de uniforme de paramédico, Márcia olhou para ele com uma expressão de orgulho misturado com tristeza. Você ficou tão bonito nesse uniforme, ela disse. Tão profissional, tão crescido. Eu perdi tanto. Não pense nisso agora, Lucas disse gentilmente. Pense que ainda temos tempo pela frente. Não podemos recuperar o passado, mas podemos construir um futuro. Ele pegou sua mochila e chaves, mas hesitou na porta. Parte dele não queria deixá-la, especialmente não no primeiro dia. E se ela mudasse de ideia? E se a depressão voltasse e ela tentasse algo de novo? Como se lesse seus pensamentos, Márcia se aproximou e tocou seu rosto. Vai trabalhar, meu filho. Eu vou ficar bem. Prometo que estarei aqui quando você voltar. Você promete? Lucas insistiu. De verdade promete? De verdade prometo, Márcia disse solenemente. Eu não vou a lugar nenhum. Não desta vez. Lucas a abraçou rapidamente. Depois finalmente conseguiu se forçar a sair. O dia inteiro no SAMU foi uma névoa. Ele passou por suas chamadas no piloto automático, um ataque cardíaco em Guaianazes, um acidente de carro na Radial Leste, uma overdose em São Mateus. Normalmente, ele dava 100% de sua atenção a cada paciente, mas hoje sua mente estava constantemente voltando para casa, para a mulher que tinha passado 22 anos procurando e finalmente, milagrosamente, encontrado. Seus colegas notaram sua distração. Ei, Lucas! Disse Renata, sua parceira naquele dia, enquanto voltavam de mais uma chamada. Você está bem? Você está estranho hoje. Estranho como? Lucas perguntou, tentando se concentrar. Tipo, aqui, mas não aqui, sabe? Renata observou. Algo aconteceu? Você quer conversar sobre isso? Lucas hesitou. Renata era uma boa amiga. Tinha sido sua parceira por quase 3 anos. Mas como ele começava essa conversa? Ei, lembra que eu sempre falei sobre minha mãe desaparecida? Então, engraçado. Eu a encontrei ontem à noite tentando se matar em uma ponte. Soava insano mesmo dentro da sua cabeça. É complicado, ele disse finalmente. Coisa de família, mas está tudo bem, eu prometo. Renata não pareceu convencida, mas deixou pra lá. Tudo bem, mas você sabe onde me encontrar se precisar conversar. E Lucas, talvez você devesse considerar ir para casa mais cedo hoje. Você já cobriu por mim tantas vezes, eu posso cobrir por você hoje. Sério? Lucas perguntou aliviado. A ideia de deixar Márcia sozinha por mais horas do que o necessário o deixava nervoso. Sério? Renata confirmou. Vai. Lida com o que você precisa lidar. Estarei aqui quando você voltar. Lucas agradeceu profusamente e, depois de confirmar com o supervisor, saiu 3 horas mais cedo. Ele enviou uma mensagem para Márcia enquanto dirigia. Saindo mais cedo. Estou indo para casa. Como você está? A resposta veio alguns minutos depois. Bem, limpei a casa inteira. Não tinha feito algo assim em anos. Me sinto útil. Lucas sorriu com isso. Bons sinais. Ela estava se ocupando, encontrando propósito em pequenas tarefas. Era um começo. Em vez disso, ele foi até a parede dedicada à sua mãe. Olhou para as fotos jovens de Márcia, cheia de vida, sorrindo, feliz. E tentou reconciliar aquela imagem com a mulher frágil e quebrada dormindo em seu quarto. 22 anos. Tanto tempo perdido. Tanto sofrimento desnecessário. Se apenas ela tivesse confiado nele e em Roberto, se apenas tivesse ficado e enfrentado Rodrigo juntos, talvez pudessem ter tido uma vida diferente. Mas não adianta pensar em e se, Lucas lembrou a si mesmo. O passado era o que era. Tudo o que eles tinham agora era o presente e a possibilidade de um futuro. Ele finalmente se deitou no sofá, mas como previsto, o sono não veio. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de sua mãe. Primeiro na ponte, depois quando reconhecera quem ele era, depois quando contara sua história. Em algum momento durante a madrugada, ele ouviu um som vindo do quarto. Levantou-se rapidamente e abriu a porta suavemente. Márcia estava tendo um pesadelo.
mexendo-se inquieta na cama, murmurando palavras incompreensíveis. Lucas aproximou-se e sentou-se na beira da cama. Ei! Ele disse suavemente, tocando seu ombro. Está tudo bem. Você está segura. Márcia acordou com um sobressalto, olhos arregalados de terror. Levou alguns segundos para reconhecer onde estava, quem estava com ela. Lucas, ela sussurrou, agarrando sua mão. Eu sonhei que tudo isso era um sonho, que eu ainda estava na ponte, sozinha. Não é um sonho, Lucas assegurou. Você está aqui, eu estou aqui, e você não está mais sozinha. Lágrimas escorreram silenciosamente pelo rosto de Márcia. Eu não mereço você. Não mereço esta segunda chance. Talvez não, Lucas disse honestamente. Mas eu também não merecia crescer sem mãe. A vida nem sempre é sobre o que merecemos. É sobre o que fazemos com as chances que nos são dadas. Ele ficou com ela até que voltasse a dormir, segurando sua mão como ela costumava segurar a dele quando ele era pequeno e tinha pesadelos. Engraçado como os papéis se inverteram. Quando finalmente voltou para o sofá, o céu já estava começando a clarear. Lucas sabia que o dia seguinte traria desafios novos, decisões a tomar, conversas difíceis a ter, um futuro incerto a navegar. Mas por enquanto, naquele momento frágil entre a noite e o dia, ele permitiu-se sentir algo que não tinha sentido em 22 anos. Esperança. Lucas acordou com o som de panelas na cozinha. Por um momento desorientado, pensou que estava sonhando. Ninguém usava sua cozinha além dele mesmo. Então as memórias da noite anterior voltaram em uma enxurrada, e ele se levantou rapidamente do sofá. Márcia estava em frente ao fogão, ainda usando suas roupas emprestadas, tentando preparar o café da manhã. Ela se virou quando ouviu seus passos. Desculpe, ela disse rapidamente. Não queria te acordar. Apenas pensei que poderia preparar o café da manhã. É o mínimo que posso fazer depois de... Está tudo bem, Lucas interrompeu, esfregando os olhos. Que horas são? Quase 7, Márcia respondeu. Você tem que trabalhar hoje? Lucas verificou seu celular e suspirou. Sim, entro às 9. Mas posso ligar e dizer que estou doente se você precisar que eu fique. Não, Márcia disse firmemente. Você já fez muito. Não vou fazer você perder um dia de trabalho por minha causa. Mãe, Lucas disse. E a palavra ainda soava estranha, mas cada vez mais natural. Você não é sua causa. Você é minha mãe. E depois de 22 anos, acho que posso faltar um dia. Márcia sorriu tristemente. Aprecio isso, mas realmente estou bem. Só... Me sentiria melhor sabendo que você está vivendo sua vida normalmente enquanto estou aqui. Faz parecer mais real de alguma forma. Lucas estudou seu rosto por um momento, procurando sinais de que ela poderia estar escondendo alguma coisa. Mas tudo o que viu foi sinceridade. E talvez um toque de vergonha por estar sendo um fardo. Tudo bem, ele concordou relutantemente. Mas você não sai deste apartamento hoje, entendeu? Por motivo nenhum. Não até conversarmos mais sobre Rodrigo e sobre como te manter segura. Combinado, Márcia disse. Tenho certeza que posso encontrar maneiras de me manter ocupada aqui. Este lugar poderia usar uma boa limpeza. Ei, Lucas protestou com um sorriso. Eu mantenho o lugar limpo. Para padrões de homem solteiro, talvez, Márcia disse. E havia um brilho divertido em seus olhos que Lucas não tinha visto na noite anterior. Mas eu vi aquela pilha de roupas no seu quarto, e não me faça começar sobre a geladeira. Lucas riu, e foi bom rir, dissipando um pouco da tensão pesada que ainda pairava sobre eles. Está bem, ele concedeu. Se você quer limpar, sinta-se à vontade. Mas com uma condição, você come um café da manhã decente primeiro. Quando foi a última vez que você teve uma refeição adequada? Márcia pensou por um momento. Honestamente, não me lembro. Lucas balançou a cabeça e foi até a geladeira. Certo, então vamos resolver isso imediatamente. Ovos mexidos, torradas, café forte, e você vai comer tudo. Eles trabalharam juntos na cozinha, caindo em uma sincronicidade surpreendente, considerando quanto tempo tinham passado separados. Lucas quebrava os ovos enquanto Márcia torrava o pão. Ele preparava o café enquanto ela colocava à mesa. Eram pequenos momentos domésticos, insignificantes por si só, mas carregados de significado para ambos. Você se lembra de como costumávamos cozinhar juntos? Márcia perguntou suavemente enquanto se sentavam para comer. Você sempre queria me ajudar, mesmo sendo tão pequeno.
Eu tinha que colocar uma cadeira para você alcançar o balcão. Lucas pausou, garfo no ar, procurando em sua memória. Eu... acho que sim. Lembro de ficar em uma cadeira, mexendo algo em uma tigela. Era massa de bolo? Biscoitos, Márcia corrigiu, sorrindo com a lembrança. Suas mãos ficavam cobertas de farinha e você sempre comia mais massa do que realmente ia para os biscoitos. Seu pai costumava brincar que a gente deveria apenas fazer massa e pular a parte de assar. Lucas sorriu, aquecido pela memória recuperada. Eu gostaria de lembrar mais. Tanto do que eu tinha de você simplesmente... desapareceu. Como se meu cérebro tivesse apagado para proteger do que machucava demais lembrar. Eu entendo, Márcia disse. Eu também perdi tanto. 22 anos da sua vida. Sua primeira namorada, sua formatura, seu primeiro emprego. Todos os marcos que uma mãe deveria estar presente. Você sempre foi especial, Márcia disse, tocando seu rosto suavemente. Mesmo quando bebê, havia algo em você. Uma luz, uma bondade essencial. Estou tão orgulhosa do homem que você se tornou, mesmo que eu não tenha tido nenhuma participação nisso. Papai fez um bom trabalho, Lucas disse. E havia tanto orgulho quanto tristeza em sua voz. Ele nunca falou mal de você, sabe? Mesmo quando claramente estava sofrendo, mesmo quando eu perguntava por que você tinha ido embora, ele nunca disse nada negativo. Apenas dizia que você amava muito a gente, mas que às vezes adultos têm problemas que crianças não podem entender. Novas lágrimas escorreram pelo rosto de Márcia. Roberto era bom demais para mim. Eu não merecia o amor dele. Ele nunca parou de te amar, Lucas disse. Até o fim, nos últimos dias, quando o câncer estava vencendo, ele ainda falava de você. Dizia que tinha certeza de que algo terrível tinha acontecido com você, que você nunca teria nos abandonado de livre vontade. Eu meio que pensava que ele estava delirando, se agarrando a ilusões para suportar a dor. Mas ele estava certo, não estava? Ele sempre foi mais sábio do que eu, Márcia disse. E agora está morto, e eu nunca vou poder pedir perdão a ele. Nunca vou poder explicar. Nunca vou poder dizer o quanto eu o amava. Eu acho que ele sabia, Lucas disse gentilmente. E acho que ele entenderia. Talvez não concordasse com suas escolhas, mas entenderia o medo que as motivou. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, absorvendo o peso de tudo que tinha sido dito. 22 anos de história despejados em poucas horas. Era demais para processar. Demais para sentir de uma só vez. O que fazemos agora? Márcia perguntou finalmente, sua voz pequena, quase infantil. Onde vamos a partir daqui? Lucas respirou fundo. Era uma boa pergunta. Sua mente racional dizia que deveria estar furioso com ela, que deveria mandá-la embora, que 22 anos de abandono não podiam ser perdoados com uma explicação comovente. Mas seu coração, o coração que tinha carregado um vazio em forma de mãe por toda a sua vida, esse coração estava gritando para abraçá-la e nunca deixá-la ir. Primeiro, ele disse cuidadosamente, você fica aqui, comigo, por enquanto. Você está segura aqui, tem um teto sobre sua cabeça, comida, um lugar quente para dormir. Lucas, eu não posso pedir isso de você. Você não está pedindo, eu estou oferecendo. Ele interrompeu firmemente. Mãe ou não, eu não deixaria ninguém que acabei de salvar de uma tentativa de suicídio voltar para as ruas. E você é minha mãe, então sim, você fica. Márcia soluçou de gratidão. Obrigada. Obrigada, meu filho. Segundo, Lucas continuou, nós vamos lidar com Rodrigo. Legalmente desta vez, da maneira certa. Tenho um amigo que é advogado, especializado em violência doméstica e perseguição. Vou ligar para ele amanhã. Vamos conseguir uma ordem de restrição, vamos construir um caso, vamos fazer o que for preciso para te manter segura. E se não funcionar? Márcia perguntou com medo. E se ele ainda... Então lidamos com isso quando chegar a hora, Lucas disse. Mas desta vez, você não está sozinha. Desta vez, você tem alguém lutando ao seu lado. E terceiro, ele disse, sua voz suavizando. Nós conversamos. Muito. Temos 22 anos para alcançar. Não vai ser fácil. E não vai ser rápido. Vai ter momentos em que vou ficar com raiva. Momentos em que você vai querer desistir. Mas nós tentamos. Nós tentamos reconstruir algo do que perdemos. Pode ser? Márcia olhou para seu filho, seu bebê, agora um homem crescido e compassivo, e assentiu através das lágrimas. Pode ser. Eu vou tentar. Vou fazer o que for preciso. Bom,
Lucas disse, permitindo-se um pequeno sorriso. Porque eu não a procurei por 22 anos para deixá-la escapar agora. Eles se abraçaram novamente, e desta vez era diferente. Não era o desespero do reconhecimento inicial, mas algo mais profundo. O começo de uma reconexão, a primeira tentativa hesitante de reconstruir uma ponte que tinha sido destruída há tanto tempo. Você deve estar exausta, Lucas disse quando se separaram. Pode dormir na minha cama esta noite. Eu fico no sofá. Não, eu não vou. Não é negociável, Lucas disse firmemente. Você passou meses nas ruas. Merece uma noite decente de sono em uma cama de verdade. Eu fico bem no sofá, já dormi em piores. Márcia queria protestar mais, mas a exaustão estava finalmente vencendo. As emoções intensas da noite tinham drenado todas as suas reservas de energia. Está bem, ela concordou. Mas apenas por esta noite. Veremos, Lucas disse com um sorriso enigmático. Vamos, eu mostro onde está tudo. Ele a levou até seu quarto. Um espaço simples, mas confortável com uma cama de casal, um guarda-roupa e uma escrivaninha. Havia mais fotos nas paredes. Dele e seu pai. Dele com colegas de trabalho. Dele em várias idades. Você se tornou um homem bonito, Márcia disse, olhando para uma foto dele na formatura da faculdade. Igual ao seu pai quando era jovem. Todo mundo diz isso, Lucas respondeu. Embora eu tenha herdado seus olhos. E meu nariz, aparentemente, Márcia disse com um leve sorriso. E minha teimosia também, pelo que estou vendo. Lucas riu, a primeira risada genuína da noite. Sim, papai sempre reclamava disso. Dizia que eu tinha herdado a determinação dos Mendes para o bem e para o mal. Ele pegou uma almofada e cobertor extra do armário. Se precisar de alguma coisa durante a noite, água, remédio, qualquer coisa, eu estou bem aqui na sala. Não hesite em me acordar. Lucas, Márcia disse parando-o antes que ele saísse. Obrigada. Não apenas por esta noite, mas por ser quem você é. Por ter bondade no coração mesmo depois de tudo que passou. Seu pai ficaria muito orgulhoso. Eu aprendi com o melhor. Lucas disse simplesmente. Durma bem, mãe. A palavra mãe ainda soava estranha em sua língua depois de tanto tempo, mas também surpreendentemente natural. Como uma palavra que tinha sido esquecida, mas nunca completamente perdida. Ele fechou a porta suavemente e foi para a sala. Preparou o sofá para dormir, mas sabia que provavelmente não conseguiria. Sua mente estava acelerada, processando tudo o que tinha acontecido naquela noite impossível. Pegou seu celular e olhou para a tela, tentando decidir se deveria ligar para alguém. Mas quem? E o que diria? Oi, encontrei minha mãe que estava desaparecida há 22 anos. Ela estava tentando se matar em uma ponte. Ah, e ela estava fugindo de um perseguidor psicopata esse tempo todo. Parecia loucura demais até para ele, e ele tinha vivido. É claro que pensei nisso, Márcia gritou, lágrimas escorrendo livremente agora. Todos os dias, mas cada vez que considerava fazer algum contato, cada vez que chegava perto, lembrava das ameaças de Rodrigo. E eu não podia arriscar, não com sua vida. Então me contentei em perguntar discretamente, quando conseguia. Descobri há muitos anos que Roberto tinha conseguido um emprego melhor, que você estava indo bem na escola. E isso tinha que ser suficiente. Mas não era suficiente, Lucas disse, sua própria voz subindo agora. Não para nós. Você sabe o que foi crescer sem mãe? Sabe como foi ver todas as outras crianças com suas mães nas festas escolares, nas formaturas, enquanto eu só tinha um espaço vazio ao meu lado? Sabe como foi ver meu pai definhar, nunca superando sua partida, nunca se permitindo amar outra pessoa porque uma parte dele sempre esperou que você voltasse? Márcia soluçou, seu corpo inteiro tremendo. Eu sei, e me odeio por isso todos os dias. E a pior parte? Lucas continuou, sua voz quebrando. É que eu também me culpei. Durante anos eu pensei que tinha feito algo errado. Que se eu tivesse sido um filho melhor, mais obediente, mais amável, você não teria ido embora. Não, Márcia disse, correndo até ele e segurando seu rosto com as duas mãos. Não, meu filho, nunca foi sua culpa. Você era perfeito. Você era a única coisa pura e boa na minha vida bagunçada. O que aconteceu, as escolhas que fiz, tudo foi culpa minha. Minha fraqueza, meu medo, meus erros. Eles ficaram ali, olhando nos olhos um do outro.
Dois estranhos que compartilhavam o mesmo sangue, a mesma dor, o mesmo vazio que agora, inexplicavelmente, estava sendo preenchido. Conte-me o resto, Lucas disse finalmente, sua voz mais calma agora, embora ainda carregada de emoção. O que aconteceu nos últimos 22 anos? Como você foi de fugir de um homem perigoso para estar nas ruas querendo tirar sua própria vida? Márcia soltou seu rosto e voltou para o sofá, parecendo subitamente exausta. Lucas a seguiu, sentando-se ao seu lado desta vez, não em frente a ela. Por muitos anos eu apenas sobrevivi, Márcia disse. Pulava de cidade em cidade, sempre usando nomes falsos. Trabalhei como faxineira, garçonete, vendedora ambulante. Qualquer coisa que pagasse em dinheiro e não pedisse muitas perguntas. Foi uma vida solitária, mas pelo menos eu estava viva. E mais importante, vocês estavam vivos e seguros. Rodrigo nunca desistiu de te procurar? Lucas perguntou. No começo, não, Márcia disse. Nos primeiros anos eu o via ocasionalmente. Ou pelo menos achava que via. Nunca tinha certeza se era paranoia ou se ele realmente ainda estava me seguindo. Mas eventualmente, depois de 5 ou 6 anos, as aparições pararam. Descobri mais tarde que ele tinha se casado. Tinha sua própria família. Pensei que talvez finalmente pudesse relaxar, que talvez pudesse até considerar fazer contato com você. Mas não fez, Lucas observou. Não, Márcia admitiu. Porque a essa altura já tinha passado tanto tempo. Você tinha 12, 13 anos. O que eu diria? Como eu explicaria? E além disso, eu havia me tornado alguém diferente. A mulher que tinha ido embora não existia mais. Eu estava quebrada de maneiras que mal conseguia compreender. Ela fez uma pausa, reunindo coragem para continuar. Há cerca de 5 anos eu estava morando em Campinas. Tinha conseguido um emprego estável em uma lavanderia. Até tinha alugado um quartinho pequeno. Pela primeira vez em quase 2 décadas, eu tinha algo parecido com uma vida normal. E então, em uma noite, Rodrigo apareceu. Lucas sentiu seu sangue gelar. Depois de todo esse tempo? Aparentemente, sua esposa tinha descoberto sobre a obsessão dele por mim e o expulsou de casa. Márcia explicou. E toda aquela loucura voltou à tona. Ele disse que tinha passado os últimos anos me procurando, que sabia que eventualmente nos encontraríamos de novo. Disse que éramos destinados a ficar juntos. O que aconteceu? Lucas perguntou, embora uma parte dele temesse a resposta. Ele tentou me sequestrar. Márcia disse simplesmente. Me arrastou para o carro dele, dirigiu para um lugar isolado. Disse que íamos ficar juntos para sempre, que nada mais nos separaria. Eu pensei que fosse morrer naquela noite. Como você escapou? Pura sorte, Márcia disse. Um carro de polícia passou por acaso. Achou suspeito um veículo estacionado naquele lugar tarde da noite. Quando se aproximaram para verificar, consegui gritar. Rodrigo entrou em pânico e fugiu. Os policiais me levaram à delegacia, fiz uma denúncia formal. Desta vez, com testemunhas e evidências claras, ele foi preso. Então ele está preso? Lucas perguntou com esperança. Márcia soltou uma risada amarga. Esteve. Por 2 anos. Mas então saiu. Boa conduta, superlotação nas prisões, não sei. E quando saiu, a primeira coisa que fez foi me procurar novamente. Quando foi isso? Há cerca de 8 meses, Márcia disse. Ele apareceu no meu trabalho. Não fez nada. Apenas ficou do lado de fora, me observando. Todos os dias, lá estava ele. Perdi meu emprego porque estava tendo ataques de pânico constantes. Perdi meu apartamento porque não conseguia pagar o aluguel. E quando não tinha mais nada, quando estava vivendo nas ruas, ele ainda aparecia. Como um fantasma, sempre lá, sempre me lembrando que nunca estaria livre. Ele ainda está te seguindo? Lucas perguntou alarmado, olhando para a janela como se esperasse ver alguém espiando. Não sei, Márcia admitiu. Os últimos meses foram um borrão. Eu estava tão perdida na minha própria cabeça, tão consumida pelo medo e desespero, que não conseguia pensar direito. Foi quando comecei a considerar que talvez seria mais fácil apenas acabar com tudo. Pelo menos assim, ele não venceria. Pelo menos assim seria a minha escolha. Até eu aparecer, Lucas disse suavemente. Até você aparecer, Márcia concordou, olhando para ele com algo parecido com admiração. Meu filho, meu bebê. Agora um homem crescido,
forte, bondoso, salvando estranhos em pontes, salvando sua própria mãe sem nem saber. Não é coincidência, Lucas disse pensativamente. Me tornei paramédico por sua causa, porque não consegui salvá-la quando tinha 6 anos. Passei minha vida inteira querendo salvar pessoas, querendo evitar que outras famílias sentissem a dor que senti. E de alguma forma, o universo me deu a chance de realmente salvá-la. Você se lembra do seu pai? Ela perguntou. Roberto? Claro que lembro, Lucas disse, uma sombra passando por seu rosto. Ele morreu há 3 anos, câncer de pulmão. Até o fim, ele te procurou. Nunca parou de te amar. A dor no rosto de Márcia era visceral. Eu não merecia o amor dele. Não mereço o seu. Deixe eu decidir isso, Lucas disse firmemente. Me conte o que aconteceu. Márcia assentiu lentamente e começou a falar. Você precisa entender como eram as coisas antes de eu ir embora. Márcia começou, sua voz distante, como se estivesse olhando através do tempo. Por fora, nós éramos a família perfeita. Seu pai tinha um bom emprego na fábrica. Eu trabalhava meio período como secretária em uma escola. Você estava crescendo saudável e feliz. Mas havia coisas que ninguém via, coisas que eu escondia. Lucas permaneceu em silêncio, dando-lhe espaço para continuar. Ele se forçou a simplesmente ouvir, a não interromper, não importava o quão difícil fosse. Eu tinha problemas. Márcia continuou, olhando para suas próprias mãos como se elas pertencessem a outra pessoa. Depressão, ansiedade. Hoje em dia tem nomes para essas coisas. Tratamentos disponíveis. Mas na época, especialmente na nossa comunidade, falar sobre saúde mental era sinal de fraqueza. Então eu sofria em silêncio, fingindo que estava tudo bem, sorrindo quando tudo que eu queria era gritar. Papai sabia? Lucas perguntou gentilmente. Ele suspeitava, eu acho. Márcia disse com um suspiro triste. Roberto era um bom homem, o melhor, mas ele também era produto de seu tempo, de sua criação. Ele não sabia como lidar com o que via em mim. Tentava me animar, me dizendo para pensar positivo, para ser forte. Ele não entendia que não era uma questão de força ou fraqueza. Ela pausou, limpando as lágrimas que começavam a cair novamente. E então conheci Rodrigo Almeida, ela disse, e apenas o nome fez seu corpo inteiro se encolher. Ele era supervisor na escola onde eu trabalhava, rico, charmoso, educado. E pela primeira vez em anos, alguém parecia realmente me ver. Não apenas a esposa, não apenas a mãe, mas eu, Márcia. A mulher com sonhos, medos, desejos. Lucas sentiu um nó no estômago. Ele podia ver para onde isso estava indo. Eu cometi um erro, Márcia continuou, sua voz carregada de vergonha. Tive um caso com ele. Foi breve, apenas algumas semanas. E quando percebi o que estava fazendo, o que estava arriscando, terminei imediatamente. Disse a Rodrigo que tinha sido um erro terrível, que eu amava meu marido e meu filho, que nunca deveria ter acontecido. Mas ele não aceitou, Lucas adivinhou. Márcia balançou a cabeça. Ele ficou obcecado. Começou a me perseguir, a aparecer no meu trabalho, perto da nossa casa. Me mandava presentes, cartas, ameaçando contar tudo para Roberto se eu não voltasse para ele. Eu estava apavorada. Não tanto por mim, mas pelo que isso faria com você e seu pai. Roberto era tão tradicional, tão... Não sei se ele teria me perdoado. E você era tão pequeno. Como eu explicaria para uma criança de 6 anos por que o papai e a mamãe não moravam mais juntos? Então você fugiu, Lucas disse, sua voz neutra, não acusadora, apenas constatando um fato. Eu fugi, Márcia confirmou. Aquela manhã, quando disse que ia ao mercado, Rodrigo tinha me enviado uma mensagem dizendo que ia até nossa casa naquela tarde para contar tudo a Roberto, a menos que eu o encontrasse antes. Eu entrei em pânico completo. Não conseguia pensar direito. Tudo que conseguia imaginar era você e seu pai me olhando com ódio e decepção. Então eu... simplesmente saí. Deixei tudo para trás. Pensei que seria mais fácil para vocês me odiarem por ter abandonado do que me desprezarem por ter traído. Mas não foi só aquele dia, Lucas disse. E havia um toque de acusação em sua voz agora, apesar de seus esforços para contê-la. Você poderia ter voltado na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Por que não voltou? Por 22 anos, por que nunca voltou? Márcia soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Porque Rodrigo me encontrou.
2 dias depois de eu ter ido embora, ele me encontrou no albergue onde eu estava. E foi quando percebi que ele não era apenas obcecado. Ele era perigoso, completamente instável. Ela puxou a gola do moletom, revelando cicatrizes antigas em seu pescoço. Lucas engasgou. Ele tentou me matar naquela noite. Márcia disse calmamente, embora sua voz tremesse. Disse que se ele não podia me ter, ninguém poderia. Quase conseguiu. Eu teria morrido se um funcionário do albergue não tivesse ouvido o barulho e ligado para a polícia. Ele foi preso? Lucas perguntou horrorizado. Por 2 semanas, Márcia disse amargamente. Então a família rica e bem conectada dele o tirou de lá. E ele deixou bem claro o que aconteceria se eu tentasse voltar para você e Roberto. Ele disse que mataria ambos. Primeiro Roberto na minha frente e depois você. Disse que faria parecer um acidente, que ninguém nunca saberia. E eu acreditei nele, Lucas. Depois de ver aquela loucura em seus olhos, eu absolutamente acreditei que ele faria isso. Lucas se levantou abruptamente, andando até a janela. Sua mente estava em turbilhão, tentando processar tudo isso. Por um lado, ele entendia o medo, a necessidade desesperada de proteger sua família. Por outro, a dor de 22 anos de abandono não desaparecia magicamente com uma explicação. Você poderia ter ido à polícia, ele disse finalmente. Poderia ter pedido ajuda. Há programas, proteção para vítimas. Você acha que eu não tentei? Márcia disse, sua voz subindo pela primeira vez. Eu tentei, Lucas. Fui à polícia 3 vezes em 3 delegacias diferentes. Mas Rodrigo tinha conexões em toda parte. Minhas queixas desapareciam misteriosamente. Uma vez, um policial me disse diretamente para desistir, que eu estava causando problemas para um homem respeitado da comunidade. Eu não tinha dinheiro, não tinha advogado, não tinha nada. Era a minha palavra contra a dele, e a palavra dele valia muito mais. Ela se levantou também, aproximando-se dele, mas mantendo distância respeitosa. Então eu fiz o que achei que era a única coisa que poderia fazer. Desapareci completamente. Mudei meu nome, me mudei para outras cidades, vivi nas sombras, sempre me mudando, sempre olhando por cima do ombro. Eu trabalhava em empregos temporários, pagos em dinheiro, dormia onde podia. E cada dia, cada hora, eu pensava em você e Roberto. Me perguntava como você estava crescendo, se estava feliz, se estava seguro. E você nunca pensou em verificar? Lucas disse, virando-se para encará-la. Em todos esses anos, você nunca tentou descobrir se estávamos bem? Se ainda estávamos vivos? Há quanto tempo você está nas ruas? Lucas perguntou gentilmente, sentando-se na poltrona em frente a ela. Helena baixou os olhos. 3 meses, talvez 4. Perdi a noção do tempo. O que aconteceu? Se você quiser falar sobre isso, claro. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que Lucas pensou que não fosse responder. Então, lentamente, as palavras começaram a sair, como se ela não as tivesse pronunciado há anos. Eu estava em um relacionamento abusivo. Começou ela, sua voz monótona, como se estivesse narrando a vida de outra pessoa. Durou anos. Ele me isolou de todos. Meus amigos, minha família, meu trabalho. Fui aos poucos perdendo tudo. Quando finalmente consegui coragem para sair, não tinha mais nada. Nenhum lugar para ir, ninguém para recorrer. Perdi meu emprego porque faltava muito. Por causa dos hematomas, das fraturas. Não consegui outro. Perdi meu apartamento. E então acabei nas ruas. Lucas sentiu raiva crescer em seu peito. Não contra a Helena, mas contra o monstro que tinha feito isso com ela. Você denunciou? Buscou ajuda? Busquei, ela disse amargamente. Mas ele é rico, poderoso, bem conectado. Minhas denúncias nunca deram em nada. E ele deixou bem claro o que aconteceria se eu continuasse tentando. Então eu desisti. Desisti de tudo. Mas essa não é toda a história, é? Lucas perguntou gentilmente. Você disse algo sobre ter abandonado alguém, que tinha feito coisas terríveis. As mãos de Helena começaram a tremer tanto que ela teve que colocar a xícara de lado. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eu tive um filho, ela sussurrou. Há muito tempo. Eu era jovem, assustada, e cometi o maior erro da minha vida. Eu o deixei. Abandonei meu próprio filho. E desde então, não passei um único dia sem me odiar por isso.
Lucas sentiu seu coração apertar. Pensou imediatamente em sua própria mãe, perguntando-se mais uma vez o que tinha acontecido com ela, se ela tinha abandonado a família voluntariamente ou se algo terrível tinha ocorrido. Quantos anos ele tinha? Perguntou sua voz rouca de emoção. 6, Helena respondeu, e o número fez Lucas gelar. Ele tinha apenas 6 anos, ainda um bebê, e eu simplesmente fui embora. Disse que ia ao mercado e nunca mais voltei. O quarto começou a girar. Lucas sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. 6 anos. Sua mãe tinha o abandonado quando ele tinha 6 anos, dizendo que ia ao mercado. Quando? Ele conseguiu perguntar, sua voz mal passando de um sussurro. Quando isso aconteceu? Helena o olhou, confusão e surpresa em seus olhos pelo tom urgente dele. Por que isso importa? Quando, Helena? Lucas insistiu, levantando-se e aproximando-se dela. Por favor, me diga quando isso aconteceu. Março, ela disse, visivelmente assustada agora. Março de 2003. Mas por que... Ela não terminou a frase. Seus olhos se arregalaram quando viu a expressão no rosto de Lucas. Ele estava branco como papel. Seus olhos fixos nela com uma intensidade assustadora. Onde? Ele perguntou, sua voz tremendo. Onde isso aconteceu? Em que cidade? São Paulo, Helena sussurrou, e agora ela também estava começando a entender. Zona Leste, Itaquera. Não, Lucas sussurrou, balançando a cabeça. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Não é possível. Mas mesmo enquanto negava, ele sabia. No fundo de seu coração, ele sabia. Ele correu até a parede dedicada à sua mãe e arrancou a foto mais antiga, uma foto de identidade dela aos 28 anos, tirada poucos meses antes de desaparecer. Com mãos trêmulas, ele voltou até Helena e colocou a foto na frente dela. Olhe, ele ordenou, sua voz quebrando. Olhe para esta foto e me diga que não é você. Helena pegou a foto com mãos trêmulas. Ela olhou para a imagem por um longo momento. E então começou a chorar. Soluços profundos e dolorosos que pareciam vir do fundo de sua alma. Meu Deus, ela gemeu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você é ela, Lucas disse, mais uma afirmação do que uma pergunta. Lágrimas corriam livremente por seu rosto agora. Você é Márcia Mendes, você é minha mãe. Helena, Márcia, olhou para ele. Realmente olhou pela primeira vez desde que tinham entrado no apartamento. Ela viu os olhos cor de avelã que ela tinha transmitido para ele. A linha do queixo que era uma cópia exata da dela. A cicatriz na sobrancelha esquerda de quando ele tinha caído da bicicleta aos 5 anos. Lucas, ela sussurrou. E era tanto uma pergunta quanto uma oração. Meu pequeno Lucas? Eu não sou mais pequeno, ele disse, uma mistura de riso e choro escapando dele. Mas sim sou eu. Sou eu, mãe. A palavra mãe quebrou a última barreira. Márcia deixou escapar um gemido de dor pura e se levantou, estendendo as mãos trêmulas em direção a ele, como se temesse que ele fosse desaparecer se ela o tocasse. Lucas fechou a distância entre eles em 3 passos rápidos e a abraçou. Márcia se agarrou a ele, soluçando incontrolavelmente, repetindo desculpa, 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 como um mantra. 22 anos. Lucas chorou em seu ombro. 22 anos eu procurei por você. 22 anos me perguntando onde você estava, se estava viva, se tinha sido minha culpa que você fosse embora. Não foi sua culpa, Márcia disse entre soluços. Nunca foi sua culpa. Você era perfeito. Você era tudo de bom no mundo. A culpa foi toda minha. Eles ficaram ali, abraçados, chorando juntos, por quanto tempo nenhum dos dois poderia dizer. Anos de dor, questionamentos, solidão e arrependimento derramando-se em lágrimas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam exaustos emocionalmente, mas também havia algo mais, uma pequena centelha de algo que poderia ser esperança. Eu tenho tantas perguntas, Lucas disse, sua voz rouca. Tantas coisas que preciso saber. Por que você foi embora? Onde você esteve todo esse tempo? Por que nunca voltou? Nunca nos procurou? Márcia assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu sei, você merece respostas. Todas as respostas. Mas, Lucas, você precisa entender. O que fiz,
as razões pelas quais fiz. Não há desculpas. Não há como justificar ter abandonado meu filho. Então me ajude a entender, Lucas implorou. Me ajude a preencher esses 22 anos de vazio. Márcia respirou fundo, preparando-se para contar uma história que ela tinha guardado para si mesma durante mais de 2 décadas. Uma história de medo, dor, escolhas terríveis e arrependimento sem fim.